Porque Eu é uma obra original do autor Nolan Hyder. Sinopse: Henry, um jovem de 17 anos, vive uma realidade sombria em Seattle, onde a violência doméstica e o desprezo dos pais moldam cada aspecto de sua vida. Preso em um ciclo de dor e abuso, ele luta para encontrar sentido em um mundo que parece tê-lo abandonado. Apenas sua tia Helena, a única pessoa que o trata com amor e respeito, oferece uma luz em meio à escuridão. Enquanto tenta lidar com traumas profundos, preconceitos e as consequências de viver em um ambiente tóxico, Henry busca desesperadamente uma saída para o sofrimento que o consome. Sua jornada revela a crueldade da indiferença e a importância de quem estende a mão em tempos difíceis. Porque Eu é uma história intensa e profundamente emocional sobre dor, resiliência e a tragédia de vidas que são esquecidas. Um grito por compreensão em um mundo que muitas vezes se recusa a ouvir. Capítulo 1 O Silêncio da Noite. A noite havia caído sobre Seattle, cobrindo a cidade com uma manta de nuvens carregadas que refletiam as luzes dos postes. Dentro de uma casa modesta em um bairro afastado, Henry estava sentado no chão do quarto. Suas mãos tremiam enquanto ele passava os dedos pela capa de um caderno velho, o único lugar onde sentia que podia ser honesto. Ele não escrevia, não hoje. Apenas olhava para a folha em branco, como se esperasse que as palavras surgissem sozinhas. Do outro lado da porta, os gritos ecoavam. A voz do pai era grave e rouca, misturada às acusações cortantes da mãe. Eles brigavam de novo, mas isso não era novidade. As discussões aconteciam com tanta frequência que Henry já sabia reconhecer o momento exato em que as coisas piorariam. Ele ouvia o som de vidro quebrando e passos pesados pelo corredor. Seu corpo enrijeceu. Henry, desce aqui agora. A voz do pai atravessou as paredes como um golpe. Ele sabia o que estava por vir, mas não tinha escolha. Obedeceu. Ao abrir a porta, encontrou o pai com uma garrafa de uísque na mão e os olhos vermelhos, resultado de horas bebendo. A mãe estava no canto da sala, com um sorriso frio que fazia seu estômago revirar. Você é um peso morto, garoto, o pai rosnou, dando um passo em sua direção. Sempre olhando para baixo, como se tivesse alguma maldita desculpa. Não é de admirar que a gente viva nessa porcaria de vida. Henry não respondeu. Aprendeu cedo que palavras só pioravam as coisas. Ele sentiu o tapa antes mesmo de processar o movimento do pai. A dor queimava, mas era um calor familiar. Depois que o pai se afastou, murmurando algo sobre como tudo era culpa dele, Henry subiu de volta para o quarto. Trancou a porta e encostou-se nela, sentindo a pressão crescer no peito. Ele se arrastou até a cama, pegou uma pequena caixa de madeira escondida embaixo do colchão e a abriu. Dentro dela, havia fotografias antigas de quando era pequeno, momentos em que a vida parecia mais leve. Entre elas, uma foto da tia Helena. Helena era a única pessoa que fazia Henry se sentir visto. Lembrava-se de como ela sempre lhe trazia presentes simples, mas significativos, como livros ou desenhos. Você é especial, Henry. Nunca se esqueça disso, ela costumava dizer. Mas como acreditar nisso quando tudo ao seu redor dizia o contrário? Ele fechou a caixa e foi até a janela. Olhou para o quintal, onde a coleira de um cachorro antigo ainda estava presa à cerca. O animal havia fugido tempos atrás, e parte de Henry desejava ter feito o mesmo. Talvez houvesse algo lá fora, algo diferente, algo melhor. Mas a ideia parecia tão distante quanto as estrelas escondidas pela poluição luminosa. O som de algo pesado caindo no andar de baixo fez Henry se sobressaltar. Ele ouviu a voz da mãe, sarcástica como sempre. Isso é tudo culpa sua, sabia? Se você não fosse tão inútil, as coisas seriam diferentes. Os olhos de Henry se encheram de lágrimas, mas ele as engoliu. Não podia demonstrar fraqueza, nem mesmo para si mesmo. Ele deitou na cama, puxando o cobertor até o queixo, tentando bloquear os sons da discussão. Fechou os olhos e imaginou estar em outro lugar, talvez na casa da tia Helena, onde o cheiro de biscoitos caseiros e o som de risadas preenchiam o ar. Naquela noite, ele tentou dormir, mas os ecos dos gritos dos pais continuavam a rodopiar em sua mente. O silêncio nunca era completo. E, mesmo na aparente calmaria, Henry sabia que estava apenas no começo de mais um ciclo de sofrimento. No fundo, ele se perguntava até quando conseguiria suportar. Capítulo 2 A crueldade do dia. O sol nasceu pálido sobre Seattle,
mas sua luz pouco iluminava o interior da casa dos Grayson. Henry acordou com um sobressalto ao ouvir o som de algo quebrando na cozinha. Os resquícios da noite anterior ainda pesavam em seus ombros, mas o novo dia não prometia ser melhor. Ele desceu as escadas com passos lentos, cada degrau rangeando sob seu peso. Ao entrar na cozinha, viu seu pai sentado à mesa, segurando a garrafa de uísque pela metade. Os olhos fundos e a barba por fazer davam a ele uma aparência ainda mais ameaçadora. Finalmente decidiu aparecer. Moleque? Disse o pai, sem nem olhar para ele. Anda, faz alguma coisa úteis e limpa essa bagunça. Henry olhou ao redor e viu cacos de vidro espalhados pelo chão. Um prato havia sido jogado contra a parede, e o restante do café estava derramado sobre o balcão. Sem dizer uma palavra, pegou uma vassoura e começou a limpar. Sabia que discutir era perder tempo. A mãe entrou logo depois, com o cigarro pendurado nos lábios e o olhar frio de sempre. Ela passou por Henry sem ao menos reconhecê-lo e foi direto para a geladeira. Você vai levar quanto tempo para limpar isso? Disse ela, soprando uma nuvem de fumaça. Estamos atrasados, e não vou sair deixando essa casa como um chiqueiro. Henry sentiu o peito apertar, mas manteve os olhos fixos no chão. Sua rotina era uma cadeia interminável de ordens e humilhações, e ele se movia como um autômato, tentando sobreviver mais um dia. Depois que os pais saíram, a casa mergulhou em um silêncio quase surreal. Era nesses momentos que Henry sentia o peso do vazio, mas também encontrava uma pequena escapatória. Ele subiu para o quarto e puxou novamente sua caixa de madeira. Dentro, havia mais do que fotos. Ele guardava pequenos objetos que a tia Helena havia lhe dado ao longo dos anos. Uma caneta estilosa, um chaveiro com um trevo de 4 folhas e um pequeno livro de poemas. Henry pegou o livro e abriu em uma das páginas que mais gostava. As palavras eram um consolo, como se o autor entendesse sua dor sem julgá-lo. Ele leu em voz baixa. A dor não é um fim, mas um ciclo cruel. Resta-nos quebrá-lo ou nos tornarmos parte dele. Ele se perdeu nesses pensamentos por alguns minutos, mas a sensação de paz não durou. Seu olhar recaiu sobre a mochila no canto do quarto. Dentro dela, ele guardava algo que nunca mostraria a ninguém, uma pequena faca que havia encontrado na rua meses atrás. Ele não sabia por que a havia pegado, mas o peso frio do metal em suas mãos lhe dava uma estranha sensação de controle. Porém, mesmo ali, sozinho, Henry sentia que algo estava errado. Ele não queria ser como seus pais. Não queria que sua dor transformasse quem ele era. Mas, ao mesmo tempo, não sabia como escapar dela. Quando o relógio marcou meio-dia, Henry desceu novamente. Precisava almoçar, mas a ideia de comer o fazia-se sentir doente. Ele esquentou uma sobra qualquer no micro-ondas e comeu em silêncio, olhando para o nada. A tarde trouxe mais inquietação. Ele decidiu sair de casa, caminhando sem rumo pelas ruas de Seattle. A cidade estava viva, com pessoas correndo, conversando, vivendo. Tudo aquilo parecia tão distante da realidade de Henry. Ele passou por um parque e parou para observar um grupo de crianças brincando. Por um momento, sentiu inveja da simplicidade delas, da forma como riam sem medo do que viria depois. Ele continuou andando até chegar a uma pequena loja de conveniência. Comprou um refrigerante com o dinheiro que havia guardado e ficou sentado na calçada, observando o movimento. Era nesses momentos que ele se sentia mais humano, longe do peso esmagador de sua casa. Quando voltou para casa, já era noite. Seus pais ainda não tinham retornado, mas ele sabia que a tranquilidade não duraria. Subiu para o quarto, pegou o caderno velho, pela primeira vez em semanas, começou a escrever. As palavras vieram como um desabafo. Eu sou um estranho no meu próprio mundo. Tudo ao meu redor é dor e escuridão, e eu me pergunto se um dia verei a luz. Por enquanto, sobreviver é tudo o que me resta. Ao terminar, sentiu uma pequena onda de alívio. Escrever era a única coisa que lhe permitia organizar os pensamentos, mesmo que não mudasse sua realidade. Ele fechou o caderno. Pela primeira vez naquele dia, conseguiu respirar sem sentir o peso esmagador em seus pulmões. Mas sabia que o ciclo continuaria. Sempre continuava. Capítulo 3 – O lado sombrio de Henry. O som dos passos ecoando no corredor tirou Henry de seu transe. Ele estava sentado em sua cama, olhando para o caderno aberto em suas mãos. As palavras escritas ali pareciam distantes, como se fossem de outra pessoa.
Mas antes que pudesse mergulhar novamente nos pensamentos, a porta do quarto foi aberta abruptamente. Por que você não desceu ainda? Vociferou sua mãe, com os olhos estreitos e o rosto marcado por uma expressão de desdém. O jantar não vai se fazer sozinho, seu ingrato. Henry não respondeu. Ele não tinha forças para discutir. Fechou o caderno devagar e saiu do quarto, passando pela mãe sem olhar para ela. Ele sabia que qualquer olhar poderia ser interpretado como desafio, e isso sempre acabava mal. Na cozinha, ele reuniu os poucos ingredientes que encontrou na despensa. Preparou uma refeição simples, enquanto sentia o olhar pesado do pai sobre ele. O homem estava sentado à mesa, com um copo de uísque na mão e a mesma expressão de desprezo de sempre. Não sei como tivemos um filho tão fraco, murmurou o pai, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Henry sentiu o peito apertar, mas não deixou transparecer nada. Ele terminou de preparar o jantar e serviu os pais antes de subir de volta ao quarto, sem sequer tocar na própria comida. A fome não era maior que a vontade de desaparecer. No quarto, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante do trânsito da cidade. Henry abriu a janela e respirou fundo, tentando afastar o peso que parecia esmagar seu peito. Seus olhos se fixaram no quintal, onde o pequeno abrigo que antes era usado para um cachorro agora estava vazio. Ele lembrou do último animal que tivera, um gato preto chamado Shadow. Shadow havia sido sua companhia por meses, o único ser que parecia oferecer algum tipo de conforto. Mas, um dia, depois de uma discussão especialmente violenta entre seus pais, Henry descontou sua raiva no gato. Ele nunca se perdoou por isso, mas o ciclo havia começado. Desde então, ele encontrava pequenos animais nas ruas e os levava para um lugar afastado, onde fazia coisas que preferia não lembrar. Era como se a dor que carregava precisasse ser transferida para algo, para qualquer coisa que não fosse ele mesmo. Ele não queria ser assim. Havia dias em que odiava quem estava se tornando, mas sentia que não tinha controle. A raiva, o medo e o desespero se misturavam, criando um monstro que ele não reconhecia. Ele se perguntava se haveria alguma esperança para ele, algum caminho que o levasse a uma vida diferente. Pegando a faca escondida em sua mochila, Henry a girou entre os dedos. O brilho do metal parecia hipnotizante. Ele sabia que aquilo era um símbolo de tudo o que odiava em si mesmo, mas não conseguia se desfazer dela. Era uma lembrança de que, mesmo no controle, ele também era controlado por algo maior do que ele. Naquela noite, ele saiu de casa. Caminhou pelas ruas de Seattle, evitando as áreas iluminadas. Parou em um beco onde um pequeno rato se movia entre as sombras. Ele pegou o animal com cuidado, sentindo o coração acelerado em suas mãos. Por um momento, pensou em soltá-lo, mas algo dentro dele era mais forte. Quando voltou para casa, seus pais já estavam dormindo. Henry lavou as mãos no banheiro, observando o rosto pálido no espelho. Os olhos cansados pareciam pertencer a outra pessoa. Ele não sabia quanto tempo mais poderia suportar aquela vida, mas uma coisa era certa: o vazio dentro dele continuava crescendo, engolindo tudo em seu caminho. Antes de dormir, pegou o caderno mais uma vez e escreveu apenas uma frase: "O monstro não está lá fora. Ele vive dentro de mim." Fechando o caderno, Henry deitou-se e esperou que o sono viesse, mas, como sempre, ele não veio facilmente. A noite era longa, e os demônios em sua mente nunca descansavam. Capítulo 4. Reflexos da dor. O sol mal despontava no horizonte quando Henry despertou. Seus olhos estavam pesados, as olheiras mais profundas do que nunca. Ele se levantou com dificuldade, como se o peso de sua própria existência fosse insuportável. O silêncio matinal era quebrado apenas pelo som de passos no andar de baixo, passos que ele reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe estava acordada, e isso não era um bom sinal. Desceu as escadas devagar, tentando evitar qualquer barulho. Mas assim que alcançou a cozinha, a voz estridente da mãe atravessou o ar. Até que enfim resolveu sair da cama. Achou que eu ia fazer tudo sozinha? Ela estava de costas para ele, lavando os pratos da noite anterior com movimentos rápidos e agressivos. Você não presta nem para isso. Henry apenas ficou ali, parado. Responder não era uma opção. Ele sabia que qualquer palavra poderia desencadear uma tempestade. O que foi? Ficou mudo agora? Anda, vê se faz alguma coisa útil e leva o lixo para fora. E não demora.
completou, sem olhar para ele. Com um suspiro abafado, ele pegou o saco de lixo e saiu pela porta dos fundos. O ar fresco da manhã era um breve alívio. No entanto, sua mente estava longe de estar tranquila. As palavras da mãe ecoavam em sua cabeça, juntando-se às vozes que ele carregava desde que conseguia se lembrar. Você não presta. Você não vale nada. Você nunca vai ser nada. Depois de jogar o lixo no container, Henry ficou parado por alguns instantes, observando os cães vadios que rondavam a vizinhança. Um deles se aproximou, farejando o chão à procura de algo comestível. O garoto observou o animal com uma mistura de curiosidade e algo mais sombrio. Ele sabia que não deveria, mas a vontade de se desfazer do turbilhão dentro de si era quase irresistível. Você é igual a mim, não é? Murmurou, como se o cachorro pudesse entender. Mas antes que pudesse agir, uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Henry? É você? Perguntou uma mulher. Ele se virou rapidamente e viu tia Helena atravessando o portão. O sorriso caloroso dela era um contraste absoluto com tudo em sua vida. O alívio foi imediato, como se uma pequena parte da escuridão dentro dele tivesse desaparecido. Tia, o que você está fazendo aqui tão cedo? Perguntou Henry, forçando um sorriso. Eu estava passando por perto e pensei em dar um oi. Achei que não fosse incomodar, respondeu ela, abraçando-o suavemente. Você parece cansado. Está tudo bem? Henry hesitou. Ele queria contar tudo, gritar por ajuda, mas sabia que isso não mudaria nada. Não queria colocar a única pessoa que amava em perigo. Estou bem, só um pouco de sono, mentiu. Helena estreitou os olhos, como se não acreditasse totalmente, mas não pressionou. Bem, pensei em te levar para almoçar fora hoje. O que acha? É minha folga, e eu adoraria passar um tempo com você. Os olhos de Henry se iluminaram por um instante. Era raro ter algo para esperar com ansiosidade. Sério? Eu adoraria, tia. Então está combinado. Passo aqui ao meio-dia, certo? Certo. Helena sorriu novamente, passando a mão no cabelo bagunçado do sobrinho antes de se despedir. Assim que ela se foi, Henry sentiu o peso retornar, mas, pela primeira vez em dias, havia uma fagulha de esperança. Talvez, apenas talvez, aquele dia pudesse ser um pouco menos horrível. Voltou para dentro de casa, onde sua mãe o esperava com um olhar impaciente. Ficou conversando com quem lá fora? Helena, não é? Aquela mulher não sabe o momento de parar de se meter onde não é chamada. Henry não respondeu. Ele sabia que qualquer defesa a tia apenas pioraria as coisas. Subiu de volta para o quarto, ignorando os insultos que a mãe continuava a lançar. Fechou a porta, deitou-se na cama e fechou os olhos, tentando imaginar um mundo onde pudesse viver em paz. Um mundo onde pudesse ser apenas Henry, sem medo, sem dor, sem a constante sensação de estar quebrado. O restante da manhã passou lentamente, com Henry se ocupando de pequenas tarefas enquanto tentava evitar qualquer confronto com a mãe. O relógio parecia congelado, mas finalmente chegou ao meio-dia. Quando ouviu a buzina do carro de tia Helena do lado de fora, um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Desceu as escadas rapidamente, ignorando o olhar de desaprovação da mãe. Ao abrir a porta, viu a tia acenando do banco do motorista. Pronto para o nosso dia? Perguntou Helena, com o mesmo tom caloroso de sempre. Mais do que pronto, respondeu Henry, entrando no carro. A viagem foi tranquila. Helena dirigia calmamente, fazendo perguntas sobre a escola e tentando arrancar alguma coisa que pudesse indicar o que realmente acontecia na casa. Henry, como sempre, se limitava a respostas vagas, desviando de qualquer assunto mais pessoal. Eles chegaram a um pequeno restaurante afastado do centro da cidade, um lugar simples, mas acolhedor. Helena escolheu uma mesa perto da janela, assim que se sentaram, começou a falar. Sabe, Henry, eu me preocupo muito com você. Você é um garoto incrível, mas não parece feliz. Alguma coisa está acontecendo? Henry olhou para o próprio prato, evitando o olhar penetrante da tia. Ele queria tanto contar, mas as palavras simplesmente não saíam. Depois de um momento de silêncio, Helena segurou a mão dele. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Eu sempre estarei aqui para você. Eu sei, tia, respondeu ele, com a voz baixa. É só que às vezes é difícil. Helena assentiu, sem pressioná-lo mais.
Em vez disso, mudou de assunto para algo mais leve, falando sobre seu trabalho e contando histórias engraçadas de sua juventude. Aos poucos, Henry começou a relaxar, rindo pela primeira vez em semanas. Por algumas horas, ele conseguiu esquecer o inferno que era sua vida. Depois do almoço, Helena o levou para um parque próximo. Eles caminharam entre as árvores, admirando o lago e observando as crianças brincando. Henry se sentiu mais leve, como se o peso em seus ombros tivesse diminuído, ainda que temporariamente. "Obrigado, tia", disse ele, enquanto se sentavam em um banco. "Por tudo isso. Por me dar um pouco de paz." Helena sorriu, passando o braço ao redor dele. "Você merece muito mais do que isso, meu querido. Um dia, as coisas vão melhorar. Eu prometo." Quando voltaram para casa, já era fim de tarde. Assim que Henry entrou, sentiu o clima pesado no ar. Seu pai estava sentado no sofá, com uma garrafa de uísque ao lado. Ele mal levantou os olhos para o filho, mas isso não significava que a noite seria tranquila. Henry subiu para o quarto, tentando se preparar mentalmente para o que viria. As vozes de seus pais já ecoavam pela casa, e ele sabia que mais uma discussão estava prestes a explodir. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos e desejando, mais do que nunca, estar em qualquer outro lugar. Lentamente, tirou do bolso um pequeno caderno que mantinha escondido. Era ali que escrevia seus pensamentos mais sombrios, um lugar onde podia ser honesto consigo mesmo. Pegou uma caneta, com mãos trêmulas, começou a escrever. "Hoje foi um dia melhor. Tia Helena sempre sabe como fazer as coisas parecerem menos terríveis. Mas eu sei que isso não dura. Nada nunca dura. Talvez um dia, eu possa encontrar um lugar onde as vozes parem, onde a dor finalmente acabe. Mas, por enquanto, eu apenas espero." Enquanto escrevia, as vozes no andar de baixo ficaram mais altas, e um som de vidro quebrando fez seu coração disparar. Fechou o caderno apressadamente e o escondeu debaixo do colchão. A realidade o puxava de volta para o pesadelo. Ele sabia que teria que descer em breve. Mas por alguns minutos, permaneceu ali, abraçando a ilusão de que ainda havia uma ínfima possibilidade de um futuro diferente. Capítulo 5 – O fardo da solidão. Os dias que se seguiram ao encontro com tia Helena trouxeram uma leveza passageira para Henry, mas ele sabia que era uma questão de tempo antes que tudo voltasse ao normal, ou melhor, ao caos que sempre o envolvia. Naquela segunda-feira, Henry se arrastou para a escola, como fazia todos os dias, sentindo-se deslocado entre os corredores lotados. As vozes dos outros alunos pareciam zunir ao seu redor. Risadas, conversas e cochichos misturavam-se em uma melodia irritante. Henry não fazia parte daquilo. Ele não tinha amigos, e os professores mal percebiam sua presença. Para todos os efeitos, ele era invisível. Sentado no fundo da sala de aula, Henry observava o professor escrever no quadro, mas as palavras pareciam borrões sem sentido. Sua mente vagava, como sempre, para pensamentos sombrios. Ele se perguntou se alguém sentiria sua falta se simplesmente desaparecesse. No intervalo, sentou-se sozinho em um banco no pátio, segurando um sanduíche que sabia que não conseguiria comer. Olhou para os cães de rua que passavam pelo portão da escola. Eles pareciam livres, mesmo vivendo sem rumo. Henry desejou ser como eles, longe de todas as expectativas, da dor e da constante sensação de fracasso. Uma garota de cabelos cacheados e um sorriso amigável aproximou-se. "Oi, Henry, não é?" disse ela, sentando-se ao lado dele sem esperar convite. Ele a olhou de relance, surpreso por alguém falar com ele. "Sim", respondeu, hesitante. "Meu nome é Sophie. A gente está na mesma aula de história. Você nunca fala com ninguém, então pensei em vir conversar." Henry não sabia o que dizer. A gentileza dela parecia tão fora do comum que o deixou desconfiado. "Por quê?" perguntou ele, finalmente, sem esconder a curiosidade. Sophie riu levemente. "Porque você parece precisar de um amigo. E eu também não gosto de comer sozinha." Ela tirou da mochila um pacote de batatas fritas e o colocou entre os dois. "Quer?" Henry olhou para ela por um momento antes de pegar uma batata. Ele mastigou lentamente, sentindo-se estranhamente confortado pela presença dela. "Obrigado", murmurou. A conversa entre eles foi curta e superficial, mas para Henry, foi um pequeno raio de luz em um dia cinzento.
Quando o intervalo acabou, Sophie acenou para ele antes de desaparecer entre os outros alunos. Henry ficou parado por um momento, segurando o pacote vazio de batatas, como se fosse uma prova de que aquilo realmente havia acontecido. Mais tarde, ao voltar para casa, a tensão habitual o envolveu novamente. Assim que abriu a porta, ouviu os gritos de seu pai na sala. Ele estava discutindo com a mãe sobre contas atrasadas, e a voz rouca pelo álcool fazia ecoar palavras cruéis. Henry tentou passar despercebido, mas o pai o viu. "Você!" gritou ele. "Não vai fazer nada útil, moleque? Só sabe gastar dinheiro." Henry não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra poderia acender ainda mais a raiva do pai. Subiu as escadas rapidamente, fechando a porta do quarto e encostando-se nela. Sentia o coração acelerado, como se tivesse acabado de escapar de um predador. Mais tarde naquela noite, enquanto o pai continuava a beber e a mãe permanecia calada no canto da sala, Henry se pegou pensando em Sophie. A lembrança do sorriso dela era um contraste gritante com o ambiente opressor de sua casa. Pela primeira vez em muito tempo, ele desejou que o dia seguinte chegasse logo. Na manhã seguinte, Henry chegou à escola com uma estranha mistura de ansiedade e expectativa. Ele não sabia se Sophie falaria com ele de novo ou se aquilo tinha sido apenas um gesto isolado de gentileza. Tentou não pensar muito sobre isso, mas o pensamento persistia. Quando o sinal tocou anunciando o intervalo, ele caminhou até o mesmo banco no pátio onde havia encontrado Sophie no dia anterior. Sentou-se, olhando em volta, fingindo estar ocupado com o lanche que tinha levado, mas a verdade era que estava esperando por ela. "Achei que não fosse aparecer hoje." A voz de Sophie soou atrás dele, acompanhada pelo barulho de passos rápidos. Henry ergueu os olhos e viu a garota aproximar-se com um sorriso despreocupado, segurando 2 pacotes de batatas fritas. "Trouxe pra gente." Ela jogou um dos pacotes no colo dele antes de sentar-se. "Obrigado." Ele murmurou, ainda sem jeito. Sophie abriu seu pacote e começou a comer, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Então, me conta sobre você," disse ela, após alguns minutos de silêncio. "Sobre mim? Não tem muito o que contar," respondeu Henry, mexendo no pacote com as mãos nervosas. "Todo mundo tem alguma coisa interessante. Você gosta de quê? Jogos, filmes, música?" Henry hesitou. Fazia tanto tempo que alguém lhe perguntava sobre o que ele gostava que quase não sabia como responder. "Gosto de desenhar, um pouco," admitiu, com a voz baixa. "Sério? Que legal! Você desenha o quê?" perguntou Sophie, parecendo genuinamente interessada. "Pessoas e animais, às vezes," respondeu ele, desviando o olhar. "Quero ver algum dia," disse ela, dando uma mordida em uma batata. "Aposto que são incríveis." Henry sorriu de leve, sentindo uma onda de calor no peito que ele não sabia como explicar. A conversa continuou, leve e despretensiosa, até que o sinal tocou. Sophie levantou-se, pegando sua mochila. "Vejo você amanhã?" perguntou ela, antes de ir. Henry assentiu, ainda sem saber o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha algo para esperar no dia seguinte. Ao chegar em casa, o cenário de sempre o aguardava. A voz áspera de seu pai ecoava pela casa, acompanhado pelo som de garrafas sendo jogadas. Henry tentou ignorar e foi direto para o quarto, mas, desta vez, o pai o seguiu. "Você acha que pode me ignorar?" gritou ele, agarrando Henry pelo braço. "Você é um inútil. Não faz nada direito." Henry tentou se soltar, mas o aperto era forte demais. As palavras do pai queimavam como ferro quente, mas ele não revidou. Apenas ficou ali, imóvel, até que o homem o soltou com um empurrão. Quando a porta do quarto finalmente se fechou atrás dele, Henry desabou na cama. O calor da raiva e da humilhação ardia em seu peito, mas, ao invés de chorar, ele pegou seu caderno de desenho. A única coisa que conseguia pensar era em capturar o sorriso de Sophie no papel, como se aquilo pudesse protegê-lo do caos que o cercava. O lápis deslizou pelo papel com precisão, cada traço trazendo à tona uma lembrança da conversa, da leveza no olhar dela, do som da risada. Quando terminou, olhou para o desenho com algo que quase parecia orgulho. Era um pedaço de luz em meio à escuridão, um lembrete de que nem tudo era dor. Naquela noite, Henry adormeceu com o caderno ao lado, o desenho de Sophie ainda fresco em sua mente.
Ela era uma pequena faísca de esperança em um mundo que parecia querer apagá-lo a todo custo. Capítulo 6 – Ecos de um passado. Os dias que se seguiram trouxeram uma estranha mistura de alívio e confusão para Henry. Por um lado, Sophie havia se tornado uma constante inesperada em sua vida, alguém que trazia uma leveza que ele não sabia que precisava. Por outro, a tensão em casa continuava a crescer, como se o peso das brigas estivesse se acumulando, prestes a explodir. Naquela manhã, Henry acordou mais cedo que o normal, ainda perturbado por um sonho. Nele, ele era apenas uma criança, brincando no quintal com um pequeno cachorro chamado Max, que teve quando era mais novo. A lembrança o atingiu como uma pancada. Max havia sido a primeira vítima de sua raiva reprimida. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a memória, mas ela se recusava a desaparecer. Enquanto caminhava para a escola, a lembrança de Max continuava a atormentá-lo. Ele sabia que sua violência era um reflexo do que sofria, mas isso não tornava mais fácil conviver com a culpa. Ao cruzar o portão da escola, encontrou Sophie o esperando no banco habitual. "Você parece cansado hoje", comentou ela, enquanto ele se sentava. "Não dormi muito bem", respondeu Henry, jogando a mochila no chão. Sophie inclinou a cabeça, olhando para ele com curiosidade. "Sonhos ruins?" Ele hesitou, não sabendo se deveria compartilhar. Mas algo no olhar dela o encorajou. "É, mais ou menos. Coisas antigas", murmurou. Ela não pressionou, apenas assentiu, como se entendesse que ele não estava pronto para falar. "Bom, espero que isso ajude", disse ela, puxando um pequeno desenho da mochila. Henry pegou o papel com cuidado. Era um desenho simples, feito a lápis, de um cachorro brincando no gramado. Ele ficou surpreso. "Como você soube?" Sophie deu de ombros. "Você parece o tipo de pessoa que ama cachorros." "Acertei?" Henry sorriu pela primeira vez naquele dia. "Sim. Obrigado." A conversa com Sophie trouxe uma pequena calmaria, mas, ao voltar para casa, o tumulto o esperava novamente. Assim que entrou, encontrou a sala um caos. Garrafas quebradas estavam espalhadas pelo chão, e a mãe estava encolhida em um canto, com o rosto marcado por um tapa recente. O pai, com os olhos injetados e o hálito carregado de álcool, estava gritando coisas incoerentes. Henry tentou passar despercebido, mas o pai o viu. "Ah, você chegou. Venha cá, moleque inútil." O coração de Henry acelerou, mas ele não tinha escolha. Andou até o pai, tentando evitar o olhar dele. "Olhe para mim quando eu falo com você", rugiu o homem, agarrando o braço de Henry com força. "Deixa ele em paz", gritou a mãe, levantando-se do chão. O pai a ignorou e jogou Henry no sofá, começando a gritar sobre como ele era um peso para a família. As palavras eram como lâminas, cortando mais fundo do que qualquer golpe físico. Quando a tempestade finalmente cessou, Henry subiu para o quarto, trancou a porta e deslizou até o chão. As mãos tremiam enquanto ele segurava o desenho de Sophie. Era como um amuleto, algo que o ajudava a aguentar, mesmo que por pouco tempo. Naquela noite, ele se deitou, encarando o teto, com uma pergunta ecoando em sua mente: até quando? Naquela madrugada, Henry acordou sobressaltado. O barulho de garrafas sendo derrubadas e passos pesados no andar de baixo ecoava pela casa. Ele prendeu a respiração, tentando distinguir as vozes que vinham da sala. "Você está acabando com a nossa vida, Ellen." O pai gritava, com uma raiva alimentada pelo álcool. "E esse moleque não passa de um peso morto." Henry se encolheu na cama, apertando os punhos. Ele odiava como era tratado como um problema, um erro. Mas as palavras do pai não eram novidade. O que o atingiu com força foi o nome que ele mencionou: Ellen. Sua mente começou a ligar os pontos, como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A tia Helena sempre fora carinhosa com ele, mas havia uma distância perceptível entre ela e o resto da família. Havia algo que ele não sabia, algo que parecia enterrado no passado. Na manhã seguinte, Henry decidiu que precisava de respostas. Esperou até o fim das aulas e foi direto para a casa da tia. Bateu na porta com força, e Helena abriu com um sorriso acolhedor. "Henry? Aconteceu alguma coisa?" perguntou, preocupada. "Preciso falar com você. É importante." Ela o convidou para entrar, servindo-lhe uma xícara de chá antes de se sentar no sofá à sua frente.
O que houve, querido? Henry hesitou, mas finalmente encontrou coragem para perguntar. Meu pai. Ele te odeia, não é? Sempre senti isso. Mas por quê? Helena ficou em silêncio por um momento, o olhar fixo na xícara em suas mãos. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de emoção. Não é ódio, Henry. É culpa. Ele franziu a testa, confuso. Culpa? Pelo quê? Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos loiros, que começavam a mostrar fios grisalhos. Seu pai e eu tivemos uma infância difícil. Nossa mãe era severa, mas ele sempre foi o favorito dela. Eu era a filha esquecida. Quando crescemos, ele seguiu um caminho diferente do meu. Casou cedo, começou a beber, e as coisas ficaram complicadas. Henry percebeu que ela estava evitando algo, mas não a pressionou. Quando você nasceu, eu me aproximei de vocês. Eu queria ajudar, mas seu pai viu isso como uma invasão. Ele acha que eu estou tentando corrigi-lo. Ela riu amargamente. Mas eu nunca quis isso. Só queria te proteger. As palavras dela o tocaram profundamente. Ele sempre soubera que havia algo de especial no vínculo entre eles, mas agora entendia que era mais do que carinho, era um desejo genuíno de salvá-lo. Obrigado por me contar, disse ele, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Henry, Helena segurou suas mãos. Eu sei que sua vida em casa não é fácil. Se precisar de mim, a qualquer momento, você pode vir para cá. Ele assentiu, embora soubesse que não era tão simples. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para casa, Henry refletiu sobre tudo o que aprenderá. A revelação de Helena não apagava a dor, mas lhe dava algo que ele não sentia havia muito tempo: compreensão. Naquela noite, enquanto se deitava, ele pensou em Sophie e em Helena. Talvez não estivesse tão sozinho quanto acreditava. Mas ainda havia uma sombra em sua mente, uma pergunta que não queria desaparecer. Por quanto tempo ele conseguiria carregar aquele fardo? Capítulo 7. Fragmentos do presente. O som do despertador ecoou pelo quarto, arrancando Henry de um sono inquieto. Seus olhos ardiam, fruto de uma noite passada em claro, revivendo as conversas com tia Helena e os momentos de alívio que Sophie havia proporcionado. O peso de seus pensamentos parecia dobrar o corpo, mas ele sabia que não podia ceder à exaustão. A manhã começou como de costume, passos pesados do pai cruzando o corredor, murmurando insultos sob o hálito carregado de álcool. A mãe, silenciosa, preparando o café, como se a indiferença fosse sua única arma contra o caos da casa. Henry passou pela cozinha sem dizer uma palavra, pegando um pedaço de pão para disfarçar o vazio no estômago antes de sair para a escola. O caminho até a escola era uma pausa bem-vinda, um momento de relativa paz em um mundo que parecia desmoronar. Ele notou como as folhas começavam a mudar de cor, anunciando o outono que se aproximava. Era uma visão simples, mas que lhe dava uma sensação de normalidade em meio ao turbilhão de sua vida. Chegando à escola, Henry tentou se misturar com a multidão, mas o isolamento que carregava parecia criar um campo invisível ao seu redor. Ele foi direto para sua sala de aula, acomodando-se no fundo, como sempre. Henry, bom dia. A voz animada de Sophie o surpreendeu. Ele ergueu os olhos e viu o sorriso radiante dela. Era desconcertante como Sophie parecia genuinamente feliz em vê-lo, algo tão fora do comum em sua rotina que ele ainda não sabia como reagir. Oi, Sophie. Respondeu, sua voz baixa, mas com um toque de calor. Você está ocupado depois da aula? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente sobre sua mesa. Henry hesitou. Ninguém nunca o convidava para nada. Não. Por quê? Pensei em te mostrar um lugar. É perto daqui, você vai gostar. A simplicidade do convite deixou Henry sem palavras. Ele assentiu, sentindo um misto de ansiedade e curiosidade. As horas se arrastaram até o fim das aulas, e quando o sinal finalmente tocou, Sophie estava esperando por ele na saída. Vamos? Perguntou ela, com a mesma empolgação de antes. Henry a seguiu, enquanto ela o guiava por ruas que ele não conhecia. Conversaram sobre coisas triviais no caminho, professores, matérias chatas, e como o outono era sua estação favorita. Sophie tinha uma energia que parecia contagiante, mesmo para alguém tão fechado quanto Henry. Chegamos! Anunciou ela, parando em frente a um pequeno parque escondido entre os prédios da cidade. O local era simples, mas bonito.
Havia árvores altas, um pequeno lago e bancos espalhados ao longo de um caminho de pedras. Sophie se sentou em um dos bancos e indicou que Henry fizesse o mesmo. Quando estou triste ou precisando pensar, venho aqui. É como um refúgio, sabe? Henry olhou ao redor, sentindo uma calma que ele não experimentava havia muito tempo. É, tranquilo, admitiu, quase em um sussurro. Sophie sorriu, observando o reflexo do céu no lago. Sabe, Henry, todo mundo tem algo que carrega. Mas não significa que você tem que carregar tudo sozinho. As palavras dela ecoaram na mente de Henry, deixando-o pensativo. Ele nunca havia considerado essa possibilidade antes. Capítulo 8 – Ecos do passado. A manhã começou como tantas outras na casa de Henry, com gritos. A voz de seu pai ecoava pelas paredes finas, misturada com as respostas cortantes de sua mãe. Henry, ainda deitado em sua cama, encarava o teto. Ele tentava ignorar o tumulto, mas as palavras penetravam suas barreiras mentais como facas afiadas. Finalmente, levantou-se, vestiu-se e desceu as escadas em silêncio. Passou pela sala sem dizer uma palavra, pegou uma maçã na cozinha e saiu pela porta da frente. O frio de Seattle envolveu seu corpo, mas ele não se importou. O ar gelado era preferível ao calor sufocante da raiva e do ódio que preenchia sua casa. Henry caminhou sem rumo, os passos lentos e desmotivados. Ele se viu em uma rua que parecia familiar, mas não conseguia lembrar porquê. Ao virar a esquina, avistou um playground abandonado. Os balanços enferrujados rangiam com o vento, e o escorregador estava coberto de musgo. Ele hesitou antes de entrar no lugar, mas algo o puxava para lá. Sentou-se em um dos balanços, sentindo o metal frio sob suas mãos. Olhou ao redor, e flashes de sua infância começaram a surgir em sua mente. Lembrou-se de estar ali com sua tia Helena, quando tinha apenas 8 anos. Ela o empurrava no balanço, e ele ria tão alto que quase podia tocar o céu. Era uma lembrança tão distante, mas tão viva, que quase parecia um sonho. Henry, você consegue ir mais alto que isso. A voz de Helena ecoava em sua memória. Ele se lembrou de como ela ria com ele, como seus olhos brilhavam ao vê-lo feliz. Era uma época em que ele ainda acreditava que o mundo era bom, que o amor era suficiente para protegê-lo. Mas aquela época havia passado. O mundo se tornará cinza, e Henry sentia como se estivesse preso em uma tempestade constante, sem chance de fuga. Por que tudo mudou? Sussurrou para si mesmo. Ele ficou ali por horas, observando o vento balançar os brinquedos abandonados. Quando finalmente se levantou, percebeu que o céu começava a escurecer. Voltou para casa, os passos pesados e o coração mais ainda. Ao abrir a porta, encontrou sua mãe sentada no sofá, com uma garrafa de vinho quase vazia ao lado. Ela o olhou com olhos semicerrados, claramente bêbada. Onde você estava? Perguntou, a voz arrastada. Por aí, respondeu Henry, sem emoção. Ela riu de maneira amarga. Claro, sempre fugindo, como o covarde que é. As palavras o atingiram em cheio, mas ele não reagiu. Não valia a pena discutir. Subiu as escadas e entrou em seu quarto, trancando a porta atrás de si. Sentou-se na cama, olhando para o teto. As memórias do playground continuavam a assombrá-lo. Mas, ao mesmo tempo, traziam uma pequena faísca de conforto. Ele desejava desesperadamente voltar àquele tempo, aquela versão de si mesmo que ainda acreditava em algo bom. No silêncio de seu quarto, Henry sussurrou. Será que ainda existe algo bom? A noite caiu sobre Seattle, trazendo consigo o som abafado da chuva batendo contra a janela do quarto de Henry. Ele permanecia imóvel na cama, perdido em pensamentos. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente, misturadas com as lembranças felizes que o playground lhe trouxera mais cedo. Era como se seu presente e seu passado travassem uma batalha silenciosa dentro dele. Enquanto o relógio marcava a meia-noite, Henry decidiu que não conseguiria dormir. Levantou-se e foi até a pequena escrivaninha no canto do quarto. Pegou um caderno velho e uma caneta. Aquele era seu único refúgio, o único lugar onde podia derramar seus pensamentos sem medo de julgamento. Começou a escrever. Às vezes, penso se o mundo tem algum propósito. Tudo parece tão vazio. As pessoas mentem, machucam, destroem. E eu? Eu sou apenas um reflexo disso. O que aconteceu comigo? Por que me tornei assim?
Eu era apenas uma criança feliz, com sonhos, risos e amor no coração. Agora, sou alguém que machuca, alguém que carrega uma escuridão que parece impossível de apagar. Será que há salvação para mim? Ou eu sou como esse mundo, perdido e sem conserto? Henry parou por um momento, observando as palavras que acabará de escrever. Sentiu uma pontada de culpa ao lembrar-se dos animais que ferira, dos olhos cheios de dor que testemunhara. Ele odiava aquela parte de si mesmo, mas não sabia como controlá-la. Era como se sua raiva, tristeza e frustração precisassem de um escape, e eles encontraram nos seres mais indefesos o alvo perfeito. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Ele franziu o senho, surpreso. Não era comum alguém bater em sua porta, especialmente àquela hora da noite. "Quem é?" perguntou, cauteloso. A voz frágil de sua mãe soou do outro lado. "E eu posso entrar?" Ele hesitou, mas acabou destrancando a porta. Sua mãe entrou, parecendo ainda mais frágil do que de costume. Seus olhos estavam vermelhos, e o cheiro de álcool era forte. "O que você quer?" perguntou ele, tentando manter o tom neutro. Ela sentou-se na beira da cama, segurando as próprias mãos com força. Eu queria pedir desculpas." Henry a encarou, surpreso. Era a primeira vez que ela dizia algo assim. "Desculpas?" repetiu, desconfiado. "Eu sei que não sou a mãe que você merece." Sua voz tremia. "Sei que erro muito, que faço coisas horríveis. Mas é difícil, Henry. Tudo isso, sua vida, minha vida. Às vezes, sinto que estou afundando e não consigo sair." Henry não sabia o que responder. Parte dele queria acreditar naquela tentativa de redenção, mas outra parte estava cansada demais para se importar. "Então, por que não tenta mudar?" perguntou ele, finalmente. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Porque eu não sei como." Aquelas palavras o atingiram como um soco. Ele viu, por um breve momento, o reflexo de sua própria dor no rosto dela. Ambos estavam presos em um ciclo de sofrimento, incapazes de encontrar uma saída. Depois de alguns minutos de silêncio, sua mãe se levantou e saiu do quarto, sem dizer mais nada. Henry permaneceu parado, sentindo-se mais confuso do que nunca. Deitou-se novamente na cama, mas o sono não veio. Tudo o que podia fazer era esperar pelo dia seguinte, com a esperança de que, talvez, algo mudasse. Capítulo 9. A fúria contida. O som irritante do despertador quebrou o silêncio da manhã, arrancando Henry de um sono inquieto. Ele esfregou os olhos e ficou deitado por um momento, encarando o teto manchado. A conversa com sua mãe na noite anterior ainda pesava em sua mente, mas ele afastou o pensamento, preferindo focar no que o dia traria. Na cozinha, a tensão habitual pairava no ar. Seu pai estava sentado à mesa, com uma garrafa de cerveja já aberta, mesmo sendo tão cedo. Sua mãe movimentava-se pela cozinha como um fantasma, preparando o café da manhã sem trocar palavras. Henry serviu-se de uma xícara de café e tentou passar despercebido, mas o pai não perdeu a oportunidade de provocá-lo. "Ainda dormindo debaixo do nosso teto, moleque inútil? Quando vai começar a pagar pelas suas despesas?" Henry apertou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Aprenderá que responder só piorava as coisas. "Está ouvindo? Estou falando com você", insistiu o homem, batendo a garrafa na mesa. "Estou ouvindo, pai", respondeu Henry, tentando manter a calma. Mas era difícil. Cada palavra do pai parecia envenená-lo por dentro, alimentando a raiva que ele lutava para conter. Depois do café da manhã, Henry saiu de casa rapidamente. Ele não queria passar um segundo a mais naquele ambiente. Na escola, no entanto, a situação não era muito melhor. Os cochichos e olhares de desprezo continuavam, como se ele carregasse uma placa dizendo que não pertencia àquele lugar. Durante a aula de educação física, Henry isolou-se no canto do ginásio, observando os outros jogarem basquete. Ele não tinha energia para participar, mas isso não impediu que alguns colegas o provocassem. "Ei, Henry!" gritou um deles, segurando a bola. "Que tal você tentar não ser um fracasso por um minuto e jogar com a gente?" A turma riu, e Henry sentiu o sangue subir ao rosto. Ele sabia que era melhor ignorar, mas não conseguiu. "Vai se ferrar", murmurou, mas o suficiente para ser ouvido. O garoto largou a bola e caminhou até ele. "O que você disse?" Henry levantou-se, sentindo a raiva crescer como uma onda prestes a explodir.
Eu disse para você ir se ferrar. Antes que percebesse, o garoto o empurrou, e Henry revidou. Os dois começaram a brigar, e logo os outros alunos formaram um círculo ao redor, incentivando a confusão. Os gritos e socos continuaram até que o professor interveio, separando os dois. O que está acontecendo aqui? Perguntou o homem, furioso. Ele começou. Acusou o outro garoto, apontando para Henry. Isso não é verdade. Retrucou Henry, mas sabia que suas palavras não tinham peso. Como de costume, foi Henry quem acabou sendo mandado para a diretoria. Enquanto esperava para ser atendido, ele se sentiu dominado pela frustração. Era sempre assim, tudo parecia conspirar contra ele. Quando finalmente entrou na sala da diretora, ela o encarou com um olhar severo. Henry, essa não é a primeira vez que você se envolve em problemas. O que está acontecendo com você? Ele não respondeu. O que poderia dizer? Que sua vida era um inferno e que, às vezes, a raiva transbordava. Vou chamar seus pais, disse ela, suspirando. Henry sentiu um frio na espinha. Ele sabia que aquilo só pioraria as coisas em casa. O caminho de volta foi uma tortura. Cada passo parecia carregar o peso das consequências que enfrentaria ao chegar. E assim, a noite prometia ser mais uma batalha silenciosa, onde palavras e olhares machucavam tanto quanto qualquer golpe. Henry entrou em casa com passos hesitantes, já prevendo o que viria. Seu pai estava na sala, com a televisão ligada em um jogo qualquer. A mãe estava na cozinha, mas ele sabia que ela ouviria cada palavra do que estava prestes a acontecer. Chamaram a gente na escola hoje, disse o pai, com a voz carregada de sarcasmo. Parece que meu filho perfeito arrumou outra briga. Henry permaneceu em silêncio, mas por dentro, o estômago se revirava. Ele sabia que nada do que dissesse mudaria a situação. Vai ficar mudo agora? Gritou o pai, levantando-se do sofá. Eu quero saber o que aconteceu. Eles me provocaram, respondeu Henry, a voz baixa, mas firme. O pai riu, uma risada fria e sem humor. Provocaram? Isso é desculpa para brigar? Você é mesmo um fracasso. Chega disso, Robert! Gritou Helena, surgindo na porta da cozinha. Ela sempre interferia quando as coisas começavam a sair do controle, mas sua presença nunca era suficiente para deter o pai. Não se meta, Helena, respondeu ele, com um tom ameaçador. Esse garoto precisa aprender a ser homem. Helena cruzou os braços e encarou o irmão com uma determinação que Henry admirava. E é assim que você vai ensiná-lo? Com gritos e insultos? Talvez se você fosse um exemplo, ele tivesse algo melhor para seguir. Robert cerrou os punhos, mas não respondeu. Helena aproximou-se de Henry e colocou a mão em seu ombro. Vai para o seu quarto, Henry. Ele hesitou por um momento, olhando para o pai, mas finalmente subiu as escadas. Enquanto se afastava, ainda podia ouvir os dois discutindo, mas não conseguiu entender as palavras. No quarto, Henry sentou-se na cama e enterrou o rosto nas mãos. Sua mente era um turbilhão de emoções: raiva, tristeza, culpa. Ele não sabia como lidar com tudo aquilo. Pegou um caderno velho que usava como diário. Não era algo que fazia regularmente, mas em momentos de desespero, escrever parecia aliviar um pouco o peso que carregava. Porque tudo é tão difícil, escreveu. Eu tento, mas nada dá certo. Não importa o que eu faça, sempre sou o errado. Às vezes, acho que seria melhor se eu simplesmente sumisse. As palavras, escritas às pressas, pareciam uma confissão silenciosa. Ele fechou o caderno e o colocou debaixo do colchão, como se estivesse tentando esconder aqueles pensamentos até de si mesmo. Horas depois, Helena bateu na porta e entrou. Está tudo bem? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Henry não respondeu imediatamente. Você não deveria ter me defendido, disse ele, finalmente. Só piorou as coisas. Helena suspirou e colocou uma mão em sua. Você não merece o que está passando, Henry. Eu só quero que saiba disso. Por mais que ele quisesse acreditar, era difícil. Ele apenas assentiu, sem olhar para ela. Vou dar um jeito de melhorar as coisas, prometeu ela. Não sei como, mas vou. Depois que Helena saiu, Henry deitou-se e encarou o teto. As palavras dela eram reconfortantes, mas ele sabia que as mudanças que precisava iam além do que qualquer pessoa podia fazer por ele.
Enquanto o silêncio da noite envolvia a casa, ele fechou os olhos e tentou se convencer de que o amanhã poderia ser diferente. Mesmo que, no fundo, não acreditasse. Capítulo 10 – O peso da escuridão. A manhã seguinte chegou com o habitual peso no peito de Henry. Ele não se sentia diferente do que no dia anterior, apenas mais cansado. O breve conforto que Helena proporcionava parecia desaparecer assim que ela saía de sua vista, deixando-o vulnerável ao caos que chamava de vida. Na escola, os corredores estavam cheios como sempre, mas para Henry, pareciam ainda mais apertados. O burburinho das conversas era um lembrete constante de sua solidão. Enquanto andava em direção à sala, esbarrou em um grupo de alunos que o encararam com desprezo. "Olha só, o esquisitão", disse um deles, com um tom debochado. Henry ignorou e seguiu em frente, mas o grupo o seguiu. "Ei, estamos falando com você", gritou outro, puxando a alça de sua mochila. Henry parou, sentindo o rosto esquentar de raiva. Ele se virou lentamente, mas não disse nada. O grupo de 3 adolescentes riu, como se sua reação fosse exatamente o que esperavam. "O que foi? Vai brigar de novo?" provocou o líder, cruzando os braços. Henry cerrou os punhos, mas antes que pudesse fazer algo, ouviu uma voz familiar. "Deixem ele em paz." Sophie apareceu, aproximando-se com passos rápidos. Sua expressão era uma mistura de coragem e irritação. "Vocês não têm mais o que fazer?" perguntou, parando ao lado de Henry. O líder do grupo riu. "Quem é você? A defensora dos perdedores?" Sophie ergueu o queixo, desafiadora. "Melhor ser defensora do que covarde como vocês." Os outros 2 adolescentes hesitaram, olhando para o líder, que deu de ombros. "Vamos embora. Esse cara nem vale o esforço." Com isso, eles se afastaram, mas não sem lançar olhares de desdém para Henry. "Você está bem?" perguntou Sophie, olhando para ele com preocupação. Henry assentiu, ainda tentando processar o que acabará de acontecer. "Por que fez isso?" perguntou, sem entender por que alguém arriscaria confrontar aqueles caras por ele. "Porque ninguém merece ser tratado assim", respondeu ela, com um sorriso encorajador. Henry não sabia o que dizer. Pela segunda vez, Sophie aparecia em sua vida como um raio de luz em meio à escuridão. "Obrigado", murmurou, quase inaudível. "Não precisa agradecer. Só, me avise se eles voltarem a te incomodar, tá?" Henry assentiu novamente, mas por dentro, uma parte de si questionava se ele realmente merecia a bondade de Sophie. Quando o sinal tocou, ele a seguiu até a sala, sentando-se no mesmo lugar de sempre, no fundo. Sophie, no entanto, escolheu uma cadeira ao lado dele, ignorando os olhares curiosos dos outros alunos. Durante a aula, ela fez pequenos comentários sobre o assunto que o professor explicava, tentando incluí-lo na conversa. Embora Henry fosse reservado, não pôde evitar um leve sorriso diante das tentativas dela. No final da manhã, enquanto guardavam os materiais, Sophie olhou para ele com seriedade. "Você está sozinho, não está?" A pergunta o pegou de surpresa, mas ele não negou. "Estou." "Não precisa estar", disse ela, colocando uma mão em seu ombro. "Se precisar de alguém, eu estou aqui." Henry a observou sair da sala e, por um breve momento, sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança. Mas a dúvida persistia. Ele sabia que o que enfrentava em casa era maior do que qualquer amizade poderia resolver. Ainda assim, algo dentro dele ansiava para acreditar que talvez Sophie pudesse fazer a diferença. O caminho de volta para casa parecia mais longo naquela tarde. Henry segurava a alça da mochila com força, os pensamentos vagando entre os momentos vividos na escola. A coragem de Sophie o deixava intrigado. Porque alguém como ela, cheia de energia e coragem, se importava com alguém como ele. Quando chegou em casa, o silêncio parecia mais assustador do que o som de gritos. Ele entrou devagar, os passos ecoando no piso de madeira. Seus pais não estavam na sala, mas o cheiro forte de cigarro e álcool denunciava que haviam passado boa parte do dia ali. "Henry!" gritou a voz de seu pai, vinda da cozinha. Ele respirou fundo antes de ir até lá. Seu pai estava sentado à mesa, uma garrafa de cerveja pela metade ao lado, e sua mãe estava encostada no balcão, com os braços cruzados e o rosto marcado pelo cansaço. "Onde você estava?" perguntou o pai, sem olhar diretamente para ele. "Na escola", respondeu Henry, tentando manter a calma. "Escola?"
murmurou o homem, tomando um longo gole da garrafa. E o que você aprende lá? Como ser um inútil? Henry sentiu o estômago revirar, mas não respondeu. Sabia que retrucar só pioraria a situação. Eu perguntei alguma coisa. Berrou o pai, batendo a garrafa na mesa com força. Desculpa, respondeu Henry, a voz quase um sussurro. Desculpa? É só isso que você sabe dizer? Ele se levantou abruptamente, fazendo a cadeira cair para trás. Você é um fracasso. Um peso morto. A mãe de Henry continuava em silêncio, como sempre, observando a cena sem esboçar nenhuma reação. Henry queria gritar, queria dizer que não era justo, que ele não merecia aquilo. Mas, em vez disso, recuou, o coração batendo descontrolado. Saia da minha frente, rosnou o pai, voltando a se sentar. Henry subiu as escadas rapidamente, sentindo as pernas tremerem. Quando entrou em seu quarto, trancou a porta e se jogou na cama, abafando um grito de frustração no travesseiro. O restante da noite passou em um turbilhão de emoções. Henry tentou se concentrar nos poucos deveres da escola, mas as palavras no papel pareciam borrões sem sentido. Ele olhou para a janela, observando a escuridão do lado de fora. Por que eu? Paisou, a pergunta ecoando em sua mente. No dia seguinte, quando Sophie o encontrou no corredor da escola, Henry sentiu um misto de alívio e vergonha. Oi, disse ela, com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Oi, respondeu ele, hesitante. Tudo bem? Perguntou Sophie, inclinando a cabeça, tentando captar sua expressão. Henry queria dizer que sim, mas não conseguiu mentir. Não, respondeu, finalmente. Sophie o observou por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. Quer conversar? Henry olhou para ela, surpreso. Agora? Por que não? Disse ela, sorrindo de leve. Tem um tempo antes da aula começar. Eles se sentaram em um banco no pátio, afastados do restante dos alunos. Henry hesitou, mas acabou falando, ainda que de forma fragmentada, sobre como se sentia deslocado, sobre a tensão constante em casa. Ele não entrou em detalhes, mas Sophie ouviu cada palavra atentamente, sem interrompê-lo. Sabe, às vezes parece que ninguém se importa, concluiu ele, olhando para o chão. Eu me importo, disse Sophie, com firmeza. Henry ergueu o olhar, encontrando os olhos dela. Por que você faz isso? Perguntou, genuinamente curioso. Porque eu sei como é se sentir sozinho, respondeu ela, desviando o olhar por um momento. E ninguém deveria passar por isso. A sinceridade dela o desarmou. Pela primeira vez, Henry sentiu que talvez, só talvez, ele não estivesse tão sozinho quanto pensava. Capítulo 11 – Gritos no silêncio. Os dias seguiam como uma rotina pesada para Henry. Ele ia à escola, evitava os olhares dos outros e voltava para casa, onde o ambiente continuava opressor. A presença de Sophie na escola era a única coisa que trazia algum conforto, mas nem isso parecia suficiente para preencher o vazio crescente em seu coração. Era uma tarde fria de inverno quando Henry decidiu vasculhar o sótão da casa. Não era um lugar que frequentava, mas, em um momento de curiosidade e fuga da tensão da sala, resolveu explorar. A escada rangia a cada passo enquanto ele subia, e o ar era denso, impregnado de poeira e memórias esquecidas. O sótão era um caos de caixas empilhadas, móveis velhos e objetos aleatórios cobertos por panos. Henry passou os olhos pelo espaço, sem saber exatamente o que procurava. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira com um cadeado quebrado, parcialmente escondida sob um cobertor. Ele puxou a caixa para fora e a abriu, revelando um amontoado de papéis amarelados, fotografias antigas e cadernos. Entre os itens, encontrou uma foto de seus pais quando eram jovens. Eles sorriam, abraçados, em um cenário de praia. Henry quase não reconheceu os rostos despreocupados e felizes que contrastavam com as figuras amargas que conhecia. Então eles já foram assim, murmurou para si mesmo. Mais ao fundo da caixa, havia um caderno com capa de couro desgastada. Quando Henry o abriu, percebeu que se tratava de um diário. As primeiras páginas eram datadas de mais de 20 anos atrás, escritas com uma caligrafia elegante que ele rapidamente reconheceu como sendo de sua mãe. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, ele começou a ler. Os primeiros relatos eram sobre a juventude dela. Sonhos, amizades, o encontro com o pai de Henry. Mas conforme folheava as páginas, o tom mudava.
O entusiasmo dava lugar às frustrações, às dúvidas, eventualmente, à raiva. Não sei como vim parar aqui. Pensei que o amor bastasse, mas me sinto presa. Ele não é o homem que imaginei, e cada dia parece pior do que o anterior. Henry sentiu um aperto no peito ao ler aquelas palavras. Era como se estivesse testemunhando a transformação de sua mãe de uma jovem cheia de esperanças para a mulher fria e distante que ele conhecia. Ele continuou lendo, imerso na narrativa do passado dela. Descobri que estou grávida. Não sei se devo me alegrar ou temer ainda mais pelo futuro. Um filho significa que estarei presa a ele para sempre. Mas talvez isso me dê forças para mudar. Henry parou de ler, as mãos tremendo levemente. Ele sabia que aquele filho era ele. A ideia de que sua mãe o via como uma prisão o atingiu como um soco no estômago. Fechou o caderno com um estalo e o colocou de volta na caixa, como se quisesse afastar aquelas verdades dolorosas. Antes de descer, encontrou um pequeno ursinho de pelúcia em uma das caixas. Estava sujo e desgastado, mas havia algo reconfortante naquele objeto simples. Ele o levou consigo para o quarto e o colocou na prateleira ao lado de sua cama. Naquela noite, enquanto encarava o teto, o caderno e as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. A revelação trazia mais perguntas do que respostas. Ele sentia que precisava entender mais, não apenas sobre o passado de sua mãe, mas também sobre si mesmo e como havia se tornado quem era. Mas uma coisa era clara, mesmo nas sombras do passado, Henry sabia que não poderia carregar aquele peso sozinho para sempre. A semana que se seguiu foi um borrão de rotina e silêncio forçado. Henry sentia-se preso em um ciclo interminável de olhares de reprovação e palavras não ditas. Sua mãe, desde o episódio da agressão, evitava encará-lo, como se o simples ato de olhar fosse um lembrete de sua própria violência. O pai, por outro lado, parecia ainda mais irritadiço, descontando sua frustração no trabalho, ocasionalmente, nos móveis da casa. Henry passava cada vez mais tempo no quarto, trancado em um mundo de pensamentos sombrios. Tentava escrever em um velho caderno que tia Helena lhe dera, mas as palavras fugiam, como se tivessem medo de serem presas no papel. Tudo parecia pesado demais para ser traduzido em frases simples. Certa noite, enquanto a casa estava silenciosa e a única luz vinha da lâmpada fraca de seu quarto, ele decidiu sair. Não queria pensar, nem sentir, apenas precisava respirar outro ar. Pegou o casaco e saiu sem fazer barulho, as tábuas do chão gemendo suavemente sob seus pés. As ruas estavam desertas, iluminadas por postes que projetavam sombras longas e assustadoras. Henry caminhou sem rumo, sentindo o vento gelado cortar seu rosto. Acabou parando em um parque abandonado, onde um antigo balanço enferrujado ainda rangia ao sabor do vento. Sentou-se em um dos bancos, olhando para o céu nublado que escondia as estrelas. "Por que eu?" murmurou para si mesmo, sua voz sendo levada pelo vento. Ele se perguntava por que a vida parecia tão cruel, tão desprovida de esperança. Pensava em Sophie, na gentileza que ela lhe oferecerá, mas até isso parecia distante agora, como se pertencesse a outro mundo. Perguntava-se se um dia teria coragem de pedir ajuda, de confiar em alguém além de sua tia. O som de passos na gravilha o tirou de seus pensamentos. Ele se virou, o coração acelerado. Uma figura alta e encapuzada surgiu das sombras, caminhando em sua direção. Henry ficou paralisado por um momento, mas logo se levantou, pronto para correr. "Ei, calma!" disse uma voz familiar. Era Sophie. Ela tirou o capuz, revelando o sorriso tímido que Henry começava a reconhecer. Ele não sabia se ficava aliviado ou desconfiado. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, tentando esconder o nervosismo. "Eu poderia te fazer a mesma pergunta", respondeu ela, aproximando-se. "Não consegui dormir, então decidi andar um pouco." "E você?" Henry hesitou antes de responder. Só precisava pensar. Sophie sentou-se no balanço ao lado dele, o metal rangendo sob seu peso leve. "Às vezes, parece que o mundo inteiro está contra a gente, né?" disse ela, balançando-se suavemente. "Mas acho que é nesses momentos que a gente precisa encontrar algo, ou alguém, para nos lembrar que não estamos sozinhos." Henry a observou, tentando entender por que ela parecia tão diferente de todos que conhecia. Era como se ela visse através dele, além das camadas de dor e raiva que ele usava como escudo. "Você não sabe nada sobre mim", disse ele,
mais como uma defesa do que uma afirmação. Sophie parou de balançar e o encarou. Talvez eu não saiba, mas isso não significa que eu não queira saber. Ela fez uma pausa, olhando para o chão. Às vezes, as pessoas só precisam de alguém que ouça. Sem julgamentos, sem expectativas. Só ouça. As palavras dela ficaram ecoando na mente de Henry enquanto os dois permaneceram em silêncio, lado a lado, compartilhando aquele momento frágil e inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma pequena faísca de esperança, como se talvez, apenas talvez, ele não estivesse completamente sozinho. Capítulo 12. A espiral de desespero. Os dias seguintes ao encontro no parque trouxeram uma nova inquietação para Henry. Ele não conseguia tirar as palavras de Sophie da cabeça. Às vezes, as pessoas só precisam de alguém que ouça. Era uma ideia simples, mas parecia tão distante da realidade que ele conhecia. Henry nunca tivera ninguém para ouvi-lo, exceto talvez tia Helena, mas até ela parecia impotente diante do peso que ele carregava. Na manhã de sábado, a casa estava mais silenciosa que o normal. Seu pai saíra cedo, provavelmente para o bar, e sua mãe estava trancada no quarto, como fazia sempre que queria evitar a realidade. Henry aproveitou o raro momento de paz para sair de casa. Precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que o afastasse das paredes sufocantes de sua casa. Ele caminhou pelas ruas do bairro, os tênis desgastados arrastando-se pelo asfalto rachado. As casas ao seu redor eram todas iguais, fachadas simples, jardins descuidados, carros velhos estacionados nas calçadas. Era um retrato perfeito da monotonia e do abandono que ele sentia em sua própria vida. Sem perceber, Henry chegou a um pequeno café no centro da cidade. Ele hesitou antes de entrar, mas a ideia de um lugar quente e tranquilo o atraiu. Pegou uma mesa no canto, longe dos poucos clientes que conversavam em vozes baixas. Pediu um café preto e ficou olhando pela janela, observando as pessoas passarem. Enquanto mexia o café sem realmente beber, ouviu uma voz familiar. Henry? É você? Ele olhou para cima e viu Sophie, segurando uma bandeja com uma xícara de chá e um pedaço de bolo. Ela parecia surpresa, mas feliz em vê-lo. Oi, respondeu ele, tentando esconder o desconforto. Posso me sentar? Perguntou ela, apontando para a cadeira vazia à sua frente. Henry assentiu, e Sophie colocou a bandeja na mesa antes de se acomodar. O sorriso dela era caloroso, mas ele notou um brilho de preocupação em seus olhos. Não sabia que você vinha aqui, disse ela, dando um gole no chá. Eu não venho. Só precisava de um lugar para pensar. Sophie inclinou a cabeça, como se analisasse suas palavras. E conseguiu pensar em algo? Perguntou ela, com uma leve provocação na voz. Henry deu de ombros. Nada que faça sentido. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o barulho ambiente do café preenchendo o espaço entre eles. Então, Sophie falou. Sabe, eu estava pensando sobre o que você disse naquela noite, no parque. Sobre eu não saber nada sobre você. Henry a olhou, surpreso. Não esperava que ela trouxesse aquilo à tona. E você tem razão, continuou ela. Eu não sei muita coisa. Mas isso não significa que eu não queira saber. Todo mundo tem uma história, Henry. E às vezes, compartilhar essa história pode ajudar mais do que você imagina. Ele desviou o olhar, mexendo a colher no café já frio. As palavras dela mexiam com algo dentro dele, uma parte que ele tentava ignorar. Não é tão simples assim, disse ele, finalmente. Algumas coisas são difíceis de explicar. Sophie não pressionou. Apenas sorriu e disse: quando você estiver pronto, eu estarei aqui para ouvir. Aquela promessa silenciosa ficou com Henry pelo resto do dia. Ele não sabia se algum dia estaria pronto para compartilhar sua história, mas pela primeira vez, considerou a possibilidade. Talvez, apenas talvez, Sophie fosse alguém em quem ele pudesse confiar. Naquela mesma noite, Henry se viu encarando o teto de seu quarto, o som abafado de uma discussão entre seus pais ecoando pelo corredor. Era um som familiar, que ele havia aprendido a ignorar com o tempo, mas agora parecia diferente. As palavras de Sophie martelavam em sua mente, misturando-se com os gritos distantes. Todo mundo tem uma história, e compartilhar essa história pode ajudar. Ele se virou na cama, fechando os olhos com força. Compartilhar sua história? Como ele poderia? Quem entenderia a dor que ele sentia todos os dias?
Ainda assim, a promessa de Sophie permanecia firme. Quando você estiver pronto, eu estarei aqui para ouvir. Na manhã seguinte, Henry decidiu que precisava fazer algo para organizar seus pensamentos. Pegou um caderno velho que estava no fundo de sua gaveta, com a capa amassada e páginas amareladas pelo tempo. Era um presente de tia Helena, dado anos atrás, quando ela ainda tentava incentivá-lo a escrever. Sentado à escrivaninha, ele abriu o caderno e pegou uma caneta. Por um momento, hesitou, encarando a página em branco. O vazio assustava, mas, ao mesmo tempo, era convidativo. Então, começou a escrever. Meu nome é Henry. Tenho 17 anos e me sinto como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. As palavras saíram lentamente no início, mas logo começaram a fluir. Ele escreveu sobre seus pais, sobre as brigas constantes e os abusos que suportava. Escreveu sobre os cães de rua que ele machucava, tentando entender por que sentia tanta raiva dentro de si. Escreveu sobre tia Helena, a única pessoa que parecia se importar, e sobre Sophie, a garota que, por algum motivo, queria conhecê-lo. Horas se passaram, e Henry só percebeu o tempo quando sua mão começou a doer. Ele olhou para a página cheia de palavras e sentiu algo que não sentia há muito tempo: alívio. Era como se parte do peso que carregava tivesse sido transferido para o papel. Mais tarde, naquele dia, Henry encontrou Sophie no parque, no mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez. Ela sorriu ao vê-lo, mas não disse nada, esperando que ele tomasse a iniciativa. Eu escrevi algumas coisas, disse ele, segurando o caderno com força. Não sei se faz sentido, mas... Sophie olhou para ele com ternura. Você quer compartilhar? Perguntou ela, calmamente. Henry hesitou por um momento antes de entregar o caderno a ela. Sophie abriu na primeira página e começou a ler. Enquanto ela lia, Henry observava suas expressões, tentando decifrar o que ela estava pensando. Quando Sophie terminou, fechou o caderno com cuidado e olhou para ele. Isso é muito corajoso, Henry. Obrigada por confiar em mim. Ele desviou o olhar, envergonhado, mas sentiu um calor estranho no peito. Pela primeira vez, alguém conhecia sua história. Pela primeira vez, ele não se sentia completamente sozinho. Eu ainda não sei se posso mudar alguma coisa, disse ele, baixinho. Mas, pelo menos, agora alguém sabe. Sophie sorriu e colocou uma mão sobre a dele. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui, lembra? Vamos enfrentar isso juntos. Henry assentiu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez houvesse uma pequena esperança. Uma pequena luz na escuridão que o envolvia. Capítulo 13 – O fim do caminho. Henry acordou naquele dia com uma estranha sensação de vazio. Não era tristeza, não era dor, era como se o mundo ao seu redor tivesse perdido a cor. Ele olhou pela janela, onde a chuva caía lentamente, transformando as ruas de Seattle em um reflexo cinzento de seus próprios sentimentos. Ao descer para a cozinha, encontrou seu pai sentado à mesa, uma garrafa de uísque pela metade ao lado de um prato vazio. Sua mãe estava no sofá da sala, o olhar fixo na televisão, mas com a mente perdida em algum lugar distante. O ambiente estava envolto em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Henry pegou uma maçã do balcão e saiu de casa sem dizer uma palavra. Ele caminhou pelas ruas molhadas, sem direção definida, apenas deixando que seus pés o levassem. Passou por pessoas apressadas, carros buzinando e lojas abrindo suas portas, mas tudo parecia borrado e distante. Era como se ele estivesse preso em uma bolha, separado do restante do mundo. Ele acabou no parque onde costumava encontrar Sophie. O banco onde sempre se sentavam estava vazio, com poças d'água acumuladas em seus cantos. Henry se sentou mesmo assim, ignorando o frio úmido que atravessava suas roupas. Olhou para o céu nublado, permitindo que as gotas de chuva escorressem por seu rosto como se fossem lágrimas que ele não conseguia derramar. Você está bem? A voz de Sophie o tirou de seus pensamentos. Ele se virou e a viu parada ali, segurando um guarda-chuva vermelho. Sophie sempre parecia trazer um toque de cor ao seu mundo cinza, mas, naquele momento, nem mesmo sua presença era suficiente para afastar a escuridão que Henry sentia. Só precisava de um tempo sozinho, respondeu ele, desviando o olhar. Sophie se aproximou,
fechando o guarda-chuva e se sentando ao lado dele, indiferente à chuva que molhava seus cabelos. Ela não disse nada, apenas ficou ali, oferecendo sua companhia em silêncio. Sophie, começou a voz hesitante. Você acredita que algumas pessoas estão destinadas a sofrer? Ela o olhou com surpresa, mas não respondeu imediatamente. Pensou por um momento antes de dizer: eu acho que a vida pode ser cruel, Henry. Mas também acho que, mesmo na maior escuridão, há uma chance de encontrar luz. Você só precisa acreditar que merece isso. Henry soltou um suspiro pesado, encarando o chão. As palavras dela eram bonitas, mas soavam vazias para ele. Como ele poderia acreditar que merecia algo bom quando tudo ao seu redor provava o contrário? É difícil acreditar nisso quando tudo na sua vida dá errado, disse ele, a voz carregada de amargura. Sophie colocou uma mão no ombro dele, forçando-o a olhar para ela. Eu sei que não é fácil. Mas você não está sozinho, Henry. Eu estou aqui. E sua tia Helena também. Você tem pessoas que se importam com você, mesmo que não pareça. Ele sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas as segurou. Não queria parecer fraco, mesmo diante de alguém como Sophie. Obrigado por tentar, murmurou ele. Mas acho que algumas coisas não podem ser consertadas. Sophie não insistiu. Ela sabia que algumas batalhas precisavam ser travadas internamente. Tudo o que podia fazer era estar ali, ao lado dele, esperando que, de alguma forma, ele encontrasse a força necessária para continuar lutando. A tarde chegou trazendo uma pausa na chuva, mas o céu continuava carregado, como se o próprio universo compartilhasse do peso que Henry sentia em seus ombros. Ele voltou para casa, onde encontrou a mesma cena de sempre: seu pai desmaiado no sofá, garrafas espalhadas ao redor, e sua mãe falando ao telefone, a voz agitada e cheia de mentiras, como era de costume. Henry passou direto, subindo as escadas até seu quarto. Ele trancou a porta e sentou-se na cama, observando o pequeno quarto que, por tanto tempo, fora seu refúgio e sua prisão. Os posteres nas paredes, os livros empilhados na prateleira, tudo parecia tão familiar, ao mesmo tempo, tão distante. Ele abriu uma gaveta e puxou um caderno antigo, onde costumava escrever quando era mais novo. As páginas estavam cheias de sonhos, histórias e pensamentos que agora pareciam pertencer a outra pessoa. Entre os rabiscos, encontrou um desenho que sua tia Helena havia feito para ele quando era criança. Uma árvore robusta com galhos estendidos, como se estivesse protegendo algo sob sua sombra. Segurando o papel, ele sentiu uma onda de emoções que o deixou sem fôlego. Helena era a única pessoa que fazia com que ele se sentisse amado, mas até mesmo o amor dela parecia insuficiente para preencher o vazio dentro dele. Uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Henry? Era a voz de Helena. Ele hesitou antes de abrir a porta. Ao vê-la ali, com um sorriso caloroso, ele se sentiu um pouco mais leve. Pensei em passar para ver como você está, disse ela, entrando no quarto. Você parece cansado. Estou bem, mentiu ele, desviando o olhar. Helena se sentou ao lado dele, notando o caderno em suas mãos. Você ainda escreve? Ele balançou a cabeça. Parei faz tempo. Ela suspirou, pegando o desenho que ele segurava. Lembra quando fiz isso? Você estava tão animado para que eu desenhasse algo para o seu livro de aventuras. Eu era só uma criança, respondeu ele, com um leve sorriso melancólico. Helena olhou para ele com preocupação. Henry, você sabe que pode falar comigo, não sabe? Seja o que for, eu estarei aqui. Ele queria acreditar nela, queria confiar, mas a sensação de que nada poderia mudar era forte demais. Obrigado, tia, disse ele, evitando um olhar mais profundo. Helena ficou em silêncio por um momento, antes de levantar e beijar sua testa. Eu te amo, Henry. Nunca se esqueça disso. Quando ela saiu do quarto, ele olhou para o desenho novamente. As palavras dela o tocaram, mas também intensificaram a luta interna que ele travava. Ele queria acreditar que o amor dela era suficiente para salvá-lo, mas a escuridão dentro dele dizia o contrário. Ele deixou o caderno de lado, deitou-se na cama e ficou encarando o teto. Sabia que o fim estava se aproximando, mas ainda não sabia como enfrentá-lo. A noite chegou devagar, trazendo consigo um silêncio inquietante. Henry permaneceu deitado na cama, tentando ignorar os sons abafados da televisão e o ronco pesado de seu pai vindo do andar de baixo. Tudo parecia tão distante,
tão irrelevante. Ele se levantou, movendo-se em direção à janela. A cidade de Seattle brilhava ao longe, as luzes piscando como estrelas artificiais. Lá fora, o mundo continuava girando, indiferente às batalhas internas que ele enfrentava. Henry abriu a janela e respirou fundo o ar fresco da noite. O vento frio acariciava seu rosto, trazendo uma estranha sensação de tranquilidade. Ele fechou os olhos, tentando gravar aquele momento em sua mente. Por um instante, ele se imaginou vivendo uma vida diferente. Uma vida em que seus pais o amassem, em que as pessoas ao seu redor fossem gentis, em que ele pudesse sorrir sem sentir culpa ou dor. Uma vida onde ele pudesse se sentir inteiro. Mas era apenas uma fantasia, uma ilusão que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ele sabia que não havia saída para ele. Ele se afastou da janela e olhou ao redor do quarto. Seus olhos pararam em uma caixa velha, guardada no canto. Dentro dela estavam alguns pertences antigos, brinquedos, fotos e lembranças de uma infância que agora parecia tão distante. Ele pegou uma das fotos, uma imagem dele com sua tia Helena em um parque. Ambos estavam sorrindo, e a felicidade em seus rostos parecia quase irreal. "Desculpe, tia", murmurou ele, com a voz trêmula. Ele sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não tentou segurá-las. Permitiu-se sentir a dor, o arrependimento, a tristeza que carregava dentro de si. Era como se todo o peso de sua vida estivesse desabando sobre ele de uma só vez. Depois de um tempo, ele se levantou e foi até sua escrivaninha. Pegou um pedaço de papel e começou a escrever. Suas mãos tremiam, mas ele se obrigou a continuar. Precisava deixar algo para trás, algo que explicasse o que ele sentia, mesmo que ninguém pudesse entender completamente. Quando terminou, ele dobrou o papel cuidadosamente e o colocou dentro do caderno onde sua tia havia desenhado a árvore. Colocou o caderno sobre a cama, como se fosse um último presente para ela. Ele olhou ao redor do quarto mais uma vez, como se estivesse se despedindo. Cada objeto carregava uma memória, uma história que ele agora deixaria para trás. "Por que eu?", murmurou novamente, sua voz ecoando no silêncio da noite. Ele saiu do quarto, descendo as escadas com passos leves para não acordar ninguém. Abriu a porta da frente e saiu, deixando a casa para trás. O vento da noite era frio, mas ele não se importava. Caminhou pelas ruas desertas, guiado apenas pela necessidade de encontrar um lugar onde pudesse finalmente descansar. Henry chegou ao parque onde costumava encontrar um pouco de paz. Era um lugar que carregava memórias de momentos bons, mesmo que fugazes, como quando brincava ali com sua tia Helena quando criança ou quando Sophie insistia em tirá-lo de casa para conversar. Ele se sentou no mesmo banco onde estivera mais cedo, o frio do metal atravessando sua roupa e se instalando em seus ossos. O parque estava deserto, exceto pelo som distante de um carro passando ocasionalmente. A escuridão parecia mais acolhedora do que assustadora, envolvendo-o como um manto. Ele olhou para o céu. As nuvens haviam se dissipado, revelando estrelas que brilhavam fracamente no céu da cidade. Havia uma estranha serenidade naquele momento, como se o universo estivesse, de alguma forma, tentando oferecer conforto. "É aqui que termina, então?", disse em voz baixa, como se esperasse uma resposta do vazio ao seu redor. As lembranças de sua vida começaram a passar diante de seus olhos. Ele se lembrou das vezes que seu pai o chamava de inútil, das noites em que chorava escondido no quarto, das brigas que nunca acabavam. Mas também se lembrou das tardes na casa de sua tia, do carinho em sua voz, da maneira como ela o fazia sentir amado, mesmo que por um instante. Ele segurou a foto que havia trazido consigo, aquela dele e de Helena no parque. Passou os dedos sobre a imagem, sentindo um aperto no peito. "Eu queria que tivesse sido diferente", sussurrou. Então, ele tirou do bolso uma pequena lâmina que havia pegado antes de sair de casa. Segurou-a entre os dedos, observando-a brilhar sob a luz fraca da lua. Não era a primeira vez que ele pensava em fazer aquilo, mas, dessa vez, parecia não haver nada que o impedisse. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o ar gelado encher seus pulmões. Seus pensamentos se voltaram para sua tia Helena e para Sophie. Elas eram as únicas pessoas que realmente haviam tentado ajudá-lo, que haviam mostrado que ele importava, mesmo que ele nunca tivesse conseguido acreditar nisso. "Me desculpem", murmurou, enquanto as lágrimas começavam a escorrer novamente. O tempo parecia parar naquele momento,
cada segundo se estendendo como uma eternidade. Ele se perguntou se alguém sentiria sua falta, se alguém se importaria de verdade. Talvez sua tia chorasse, talvez Sophie sentisse sua ausência. Mas o resto do mundo? Ele duvidava. Ele segurou a lâmina mais firmemente, mas, antes de seguir adiante, olhou mais uma vez para o céu. Por que eu? Perguntou novamente, sua voz quase inaudível. E então, com um último suspiro, ele tomou sua decisão. Capítulo 14. Depois da tempestade. Na manhã seguinte, o parque foi preenchido com o som abafado das sirenes. Um homem que passeava com seu cachorro encontrou Henry no banco, imóvel, com a cabeça inclinada para o lado e os olhos fechados como se estivesse dormindo. A expressão em seu rosto era serena, mas o bilhete em seu colo dizia tudo, não era para ser assim. A polícia chegou rapidamente, isolando a área enquanto curiosos se aglomeravam ao redor. Entre cochichos e olhares inquietos, o corpo de Henry foi removido, e o bilhete, guardado como evidência. Na casa de Helena, o telefone tocou. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando atendeu, sem imaginar que aquela ligação mudaria sua vida. Senhora Helena Moretti? Perguntou uma voz masculina do outro lado. Sim, quem fala? Aqui é o oficial Martins, da polícia de Seattle. Sinto muito em informar, mas encontramos o corpo de seu sobrinho, Henry Moretti, em um parque local nesta manhã. A xícara que Helena segurava escorregou de suas mãos, quebrando-se no chão. Não, isso não pode ser verdade, disse ela, a voz trêmula. Sinto muito. Ele deixou um bilhete. Achamos que a senhora deveria saber. Helena caiu na cadeira mais próxima, o choque tomando conta de seu corpo. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo de perceber. Na escola, a notícia se espalhou rapidamente. Sophie soube do ocorrido enquanto estava no corredor, cercada por colegas que murmuravam sobre o garoto do parque. Quando ouviu o nome de Henry, seu coração parou por um instante. Não, ele não faria isso, ela disse para si mesma, a voz embargada. Sem pensar duas vezes, correu para fora da escola, ignorando os olhares e os chamados de seus professores. Ela precisava ver com seus próprios olhos, precisava confirmar que aquilo não era verdade. Enquanto isso, na casa dos pais de Henry, a reação foi completamente diferente. Sua mãe, ao ouvir a notícia, deu de ombros, como se fosse apenas mais uma inconveniência em sua vida já tumultuada. Ele sempre foi fraco, murmurou ela, voltando a acender um cigarro. Seu pai, por outro lado, parecia perturbado. Não pela perda do filho, mas pela ideia de que sua própria violência pudesse ter contribuído para aquilo. Ele se trancou no quarto, a garrafa de uísque ao lado, evitando o olhar da esposa. O mundo ao redor continuava girando, mas para aqueles que realmente se importavam com Henry, tudo parecia ter parado. Sophie chegou ao parque com as pernas tremendo, o coração batendo em um ritmo irregular. O local ainda estava cercado por fitas amarelas, e algumas pessoas permaneciam ali, observando a movimentação policial. Ela tentou se aproximar, mas foi parada por um oficial. Você não pode passar, disse ele, sério, mas com um olhar gentil ao perceber o estado dela. Ele era meu amigo. Sophie implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O oficial hesitou por um momento antes de responder. Lamento muito. Ele já foi levado. Sophie caiu de joelhos no chão, sentindo como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. As lembranças de Henry rindo, mesmo nos momentos difíceis, e de suas conversas no parque, passaram pela mente dela como um filme. Ela se culpava por não ter visto sinais, por não ter feito mais. Enquanto isso, Helena estava sentada na delegacia, esperando pelo bilhete que Henry havia deixado. Suas mãos tremiam, e a sensação de vazio a consumia. Quando finalmente entregaram o pequeno pedaço de papel, ela o segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tia Helena, obrigado por tudo. Você foi a única luz em minha vida. Não se culpe. Talvez, em outro lugar, eu consiga encontrar a paz que nunca tive aqui. Te amo. As lágrimas desceram em silêncio enquanto ela lia as palavras. Era uma mistura de dor e amor, um adeus que a despedaçava, mas também uma prova de que ela havia feito a diferença na vida dele, mesmo que não o suficiente para evitar aquele fim. Nos dias seguintes, a cidade estava em polvorosa.
A mídia local noticiava a tragédia, e as redes sociais estavam repletas de mensagens de jovens que, assim como Henry, se sentiam invisíveis e sufocados. A escola organizou uma reunião com psicólogos para os alunos, mas o vazio deixado por Henry era palpável nos corredores. Os pais de Henry, no entanto, permaneceram em silêncio. O pai afundou-se ainda mais na bebida, enquanto a mãe continuava sua vida como se nada tivesse acontecido, recusando-se a comentar o assunto até mesmo com os vizinhos. No dia do velório, poucas pessoas compareceram. Helena estava lá, com os olhos inchados e o coração pesado, mas determinada a honrar o sobrinho. Sophie chegou pouco depois, trazendo uma pequena flor que colocou sobre o caixão. Eu sinto muito por não ter conseguido ajudar você, Henry, disse ela baixinho, sua voz embargada. Espero que, onde quer que você esteja, tenha encontrado a paz que tanto buscava. Helena olhou para Sophie e assentiu, reconhecendo nela alguém que também amava Henry de verdade. No fim do dia, quando todos já haviam ido embora, Helena permaneceu no cemitério. Sentada ao lado do túmulo de Henry, ela falou em voz alta. Eu prometo, meu menino, que sua história não será esquecida. Você foi muito mais do que eles enxergaram. A chuva começou a cair novamente, mas Helena não se moveu. Para ela, aquele lugar se tornaria um refúgio, o único lugar onde poderia se sentir próxima do sobrinho que tanto amava. E, assim, a história de Henry se tornou uma lembrança amarga de como a crueldade pode destruir uma vida, mas também um lembrete de que até na maior escuridão, o amor pode deixar sua marca. Fim. Nota do autor. Escrever Porque Eu foi uma experiência intensa e desafiadora. Este livro nasceu da necessidade de explorar temas difíceis, mas importantes, como o abuso, traumas e a luta silenciosa que muitos enfrentam diariamente. Henry, o protagonista, é um reflexo das dores que, infelizmente, muitas pessoas carregam, e minha intenção foi dar voz a essas histórias que, tantas vezes, são ignoradas. Durante o processo de escrita, havia algo que sempre me conectava mais profundamente à essência da história: o som do vento soprando na minha janela. Esse som, constante e imprevisível, me fez mergulhar ainda mais nas emoções que permeiam o livro. O vento parecia contar sua própria história, carregando consigo a melancolia e a força que tentei traduzir em palavras. Este livro é para todos que já se sentiram perdidos ou sem esperança. Que ele possa ser, de alguma forma, um lembrete de que mesmo as histórias mais sombrias têm valor e merecem ser contadas. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Atenciosamente, Nolan Hyder.